Olá, galera! Tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Hoje a gente vai começar uma parte da nossa matéria que particularmente é uma matéria assim que eu gosto bastante, tá? Que é a parte de genética. Então, olha só, caderninho a postos, lápis, caneta, anotando, sim, tudo que for dica, comentário importante que não tiver no slide, é muito legal que você anote, que você monte o seu caderno, como eu falei, nos slides assim, tá tudo explicadinho, tá tudo bonito. Essa aula, ela tem muito esquema para você copiar, então é uma aula que é legal você assistir pausando um vídeo, assistir com tempo, com a cabeça tranquila, tá bom? E é o seguinte, eu vou precisar muito de vocês, tá? Nessa parte da matéria, muito da concentração, porque a gente vai começar vendo a parte conceitual. E galera, independente de qualquer disciplina, a parte conceitual de uma matéria, ela é muito importante, porque ela é a tua base, tá? Não adianta, por exemplo, você querer fazer uma questão dificílima de matemática se você não sabe somar, dividir, subtrair, não sabe fazer uma relação racionalizar uma fração, tá? Então, é muito importante esses conceitos, essa base. Então, eu vou dividir essa aula em vários vídeos, tá? Para a gente poder ter, assim, os conceitos bem estabelecidinhos, beleza? Então, olha só, vamos abrir aqui o nosso slide e a gente vai começar falando do que eu chamo de genética mendeliana, tá? A gente vai começar estudando uma genética que foi muito debatida no século XIX e início do século XX, ok? A gente vai, lógico que, como sempre, eu não posso deixar de falar, né, da minha área de estudo, que é a história da ciência, e a gente vai começar falando um pouquinho de como é que foi como é que surgem os estudos sobre genética. Preste atenção numa coisa, genética é um termo, um nome utilizado no início do século XX, com a questão dos genes e tal. Antes disso, a gente tinha o estudo da hereditariedade. Todo mundo pensava, assim, os estudiosos e tal dessa área, eles queriam entender como que a característica era transmitido, tá? Dos pais, dos parentais para a prole, para os filhos, tá? Então, isso era assim, uma questão muito discutida no século XIX e tal, como assim no século XVIII, mas desde a Idade Antiga isso já era uma questão, como que as características são transmitidas? Como é que eu tenho um filho parecido com o pai? Como é que eu tenho dois animais que se parecem muito? Tá? Como é que eu tenho, por exemplo, um macaco que parece com um humano? A gente compartilha características, como esse compartilhamento de características, tá? E aí, só uma linha do tempo, um breve histórico aqui para a gente entender isso. Então, olha só, são as teorias de transmissão das características, tá? A primeira delas que a gente tem né, aí registrado é a teoria da pangênese, que é uma teoria de 410 antes de Cristo, Idade Antiga, tá? Que foi um cara chamado, um grego chamado Hipócrates, que é quem foi da área médica, que for fazer medicina na sua formatura lá no futuro, vai ter que fazer uma, um juramento, que é o juramento de Hipócrates, tá bom? E por quê? Porque ele estudou um pouco dessa ideia de transmissão das características lá na Idade Antiga. E ele propôs uma ideia, esse cara aqui, ó, deixa eu sair daqui da frente. Ele propôs uma ideia de que as características são passadas do pai para o filho, do pai. Não, pai aí não está ligado à mãe, do pai, né? Porque naquela época, assim como em várias outras, até mais recentes, a gente sabe que a mulher ficava de lado, né? E aí, essa teoria ficou conhecida como pangênese e ela foi utilizada pelo Darwin no século XIX. Em que constitui a teoria da pangênese? Que as nossas características se acumulavam no sangue e através da relação sexual era passada para os filhos, entendeu? Então, características boas do pai se acumulavam no sangue e eram passadas
na reprodução para os filhos. Não tinha ideia de gameta ainda, tá? A gente, assim, são ideias, galera, a gente não pode ser anacrônico. Eu não posso julgar um cara de 400 anos antes de Cristo ou um cara do século XIX, né, com a ideia de ciência que eu tenho hoje, tá? Então, são ideias que existiam naquela época com a tecnologia que eles tinham em mãos ali e tal. Tranquilo? Bom, depois a gente tem a geração espontânea, que a gente já tanto falou sobre isso, que ela vem ali aceita até meados do século XVIII, e ela diziam que alguns organismos podiam surgir espontaneamente da matéria inanimada, desde que essa matéria inanimada tivessem uma força para isso, uma força vital. E não se falava em hereditariedade, não se comentava sobre isso. Depois vem a teoria da pré-formação, tá? Que explicava o seguinte, essa daqui é a teoria da geração espontânea, né? Só para vocês terem noção, aqui falavam que esses insetos aí, que são as efemerópteras, parentes da libélula, surgiam das gotas de água nas plantas, tá? Depois a teoria da pré-formação, que explicava a ideia de que os gametas, eles carregariam, tanto gameta feminino quanto masculino. Quando você tem ali o estudo da microscopia mais aprofundado, já se tem a ideia de gametas, isso ali para o século XIX, tá? Que dentro dos gametas você carregava miniaturas daquela espécie e aí dava origem ao novo ser. A ideia era, da onde essas miniaturas viriam? Do homem ou da mulher? Vocês acham? Quem ganhou essa disputa, né? E era essa ideia da pré-formação, tá? Vinha um mini humano dentro do gameta. Mas, gente, um mini humano dentro do gameta. Você imagina, né? E dentro do óvulo, tá? Depois a gente teve a epigênese, que aí quando a microscopia ela é mais estudada e tal, ficou claro que os gametas eram células, de que não existiam mini-homens, nem mini-mulheres ou mini-animais, mini-seres dentro dos gametas, né? E que esses gametas eram células que tinham núcleo, que se juntavam e formavam embriões, tá? E aí a gente começa a estudar o desenvolvimento embrionário de várias espécies. Aqui a gente tem o desenvolvimento embrionário de uma galinha, de um ovo, e aqui, nesse caso aqui, né, aqui de um peixe, provavelmente aqui de um anfíbio, aqui de um réptil, que acho que é uma tartaruga, e aqui de uma ave. Aqui de um porco, aqui eu acho que é de cavalo ou de boi. Se eu não me engano, isso aqui acho que é de desenvolvimento de um cachorro e aqui de um humano. Tá? E a gente começa a ter essas comparações e ver até a questão de ancestralidade. Já no final do século XIX, a gente tem o mendelianismo, tá? Que o Mendel, assim como outras pessoas, estudavam hereditariedade. E aí ele faz alguns trabalhos, poucos, a gente vai discutir isso lá depois, quando a gente falar um pouco da história lá do Mendel, né? E ele morre, o trabalho dele não fica muito conhecido, é conhecido por poucos, ele não publica o trabalho dele numa revista de ampla divulgação, né? Não sei, não tinha internet, então não tem como divulgar, né? E aí ele determina que as características são passadas do pai e da mãe em igual quantidade para os filhos através dos gametas. Ele pega essas teorias e une e, através do cruzamento de ervilhas, ele consegue ver várias proporções, várias estatísticas. Por isso a gente usa matemática também quando a gente estuda genética na questão da hereditariedade, tá? Aqui o nosso amigo Mendel em seu laboratório, né? Não tem nada a ver com que quando a gente pensa em cientista trabalhando em um laboratório, né? Mas ele era um cientista, ele era um pesquisador, trabalhava na realidade, ele era um monge também, que era um monge da Ordem de Santo Agostinho. A Ordem de Santo Agostinho é uma ordem que, apesar de ser, assim, de religião, é uma ordem que acreditava na ciência, na sabedoria. E aí ele trabalha dentro do mosteiro, o laboratório dele é um jardim, e ele não tinha cara de maluco, aquelas, né, coisas que a gente entende lá por cientista, tá bom? A gente tem muito para falar sobre Mendel, foi um cara que eu estudei bastante. Bom,
Depois a teoria cromossômica de herança, já no início do século XX. Avanço de microscopia, você começa a entender que você tem coisas dentro do núcleo da célula e que isso transmite hereditariedade. E que essas coisas são os cromossomos. Você tem um cara chamado Weissmann, que é um alemão que estuda a meiose, ele trabalha com feijões, assim como ele trabalhava com ervilha, ele trabalhava com feijões, para entender como é que, com ouriço do mar também, para entender como é que ocorre a meiose. Lembrando que a meiose é um tipo de divisão celular na qual os gametas são produzidos. Né? Você tem lá um gameta do seu pai que tem 23 cromossomos, um ovócito da sua mãe que tem 23. Na hora da fertilização vai formar um zigoto, que é uma única célula, que vai dar origem a você, com 46 cromossomos, tá? E aí a gente começa a estudar, entender como é que esses cromossomos e como é que as características, né, são embaralhadas e transmitidas para você. Você tem os mesmos genes do seu pai e da sua mãe, mas por que você é diferente deles? O que acontece ali nesses genes, que a gente chama de recombinação, tá? E depois a gente tem, já na metade do século XX, né, 3 pessoas aí, gente, são sempre grupos de cientistas, mas e aí às vezes um leva um nome maior que o outro, que é a Rosalind Franklin, o James Watson e o Francis Crick, que propuseram um modelo de material genético como a dupla hélice do DNA, que a gente conhece, né? Bem conhecido de vocês aí quando a gente fala em material genético. Opa, voltar lá. Tranquilo? Bom, agora, visto essa parte histórica, da gente entender até onde paramos, né? Lembrando que a gente está estudando agora uma biologia que parou ali na década de 50 do século XX. Ela não parou, né? Mas assim, a do ensino médio de vocês vai até mais ou menos ali, quando a gente fala de DNA e tal. E agora a gente vai começar a ver alguns conceitos que foram muito utilizados no século XIX e que são primordiais para a gente entender a genética hoje, tá?